O que é o hipotiroidismo e o que é que distingue esta doença de outros problemas da tiroide? O hipotiroidismo é uma doença em que a tiroide produz de forma insuficiente para as necessidades do organismo as suas hormonas. Essa situação, que é muito frequente, e estamos a falar 2% dos adultos por aí têm hipotiroidismo. Depois, isto é um parênteses, depois já voltamos para trás. 10 a 15% das pessoas, das senhoras na pós-menopausa, terão hipotiroidismo. Portanto, é uma situação muito prevalente. Distingue-se das restantes doenças da tiroide, é quase uma brincadeira, através de um bom diagnóstico. Se calhar não era isso que queria que eu dissesse, mas talvez começasse já por aqui, porque é fundamental diagnosticar o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, isto é tanto mais agradável de dizer quanto é fácil diagnosticar o hipotiroidismo. Mas se calhar a sua pergunta era qual é a diferença entre o hipotiroidismo e o hipertiroidismo? Qual é a diferença entre as doenças, as disfunções tiroideias, o hipo, quando a tiroide funciona de menos, e o hiper, quando a tiroide funciona de mais, e as doenças em que a tiroide cresce de uma forma desordenada, alterações da função, alterações da forma, os nódulos da tiroide, o bócio, aumento de volume da tiroide. Bom, e então aí tínhamos várias chavetas que abriríamos, não é? Mas eu acho que o fundamental é... A sua pergunta era qual é a diferença de como é que se diagnostica o hipotiroidismo? Ou era... O que é que distingue? O que é que distingue o hipotiroidismo? Um conjunto de características clínicas e laboratoriais que configuram o seu diagnóstico. As características clínicas do hipotiroidismo são muito diversificadas. Isso é outra coisa apaixonante. Eu adoro ser médico, como sabe. Adoro ser endocrinologista. Se escolhesse outra coisa, gostava de continuar a ser médico e militar, que é o que sou, ou neste caso médico militar, e endocrinologista. Eu adoro a endocrinologia, porque temos que ser médicos, não basta saber. Temos uma área de investigação brutal, como as doenças da tiroide são um ótimo exemplo, mas temos que saber ver os doentes no seu todo. Ora bem, o hipotiroidismo dá um conjunto enorme de queixas. Porquê? Começando por aí, porque as hormonas da tiroide afetam os vários sistemas do organismo. E ao dar esse conjunto enorme de queixas, muitas vezes, já lá vamos, quais as queixas, as pessoas procuram médicos de várias especialidades por uma das queixas. E depois, às vezes, andam, desculpa a expressão, embrulhadas em exames, em consultas, a perceber porque é que aquela arritmia, porque é que aquele aumento de peso, porque é que aquela tendência depressiva, porque é aquela alteração dos hábitos intestinais, cardiologista, psiquiatra, gastroenterologista, por aí fora, dermatologista, e não vão ao endocrinologista, porque ninguém se lembrou do hipotiroidismo. Vamos então às principais queixas, sinais e sintomas do hipotiroidismo. Alterações do peso. Geralmente, o hipotiroidismo acompanha-se, se for um hipotiroidismo, vamos ver, só mais um parênteses, nós podemos apanhar o hipotiroidismo numa fase mais avançada e então tem direito a quase todas estas queixas que vamos falar, ou numa fase mais precoce, que é o que se deseja, e então com menos queixas. Portanto, o que é que pode acontecer? Alterações do peso, no caso do hipotiroidismo, geralmente aumento de peso. Alterações do humor, geralmente no caso do hipotiroidismo, tendência mais depressiva. Cansaço, adinamia, astenia, a pessoa está mal, não lhe apetece fazer as coisas. Sonolência, alterações da pele, pele seca, unhas quebradiças, queda de cabelo, alterações menstruais nas senhoras em idade fértil, alterações do funcionamento intestinal, com mais tendência para a obstipação, alterações do apetite, com tendência, geralmente, pode variar de acordo com os escalões etários. Alterações de frequência cardíaca, em que a pessoa tende a ter o coração a bater mais devagar. Há alterações da pressão arterial. Geralmente, no hipotiroidismo, desce a pressão arterial máxima, sobe um bocadinho a pressão arterial mínima. Nas pessoas mais velhas, muitas vezes, insuficiência cardíaca. Às vezes, a insuficiência cardíaca pode ser a primeira manifestação do hipotiroidismo. Portanto, temos na área da psiquiatria, na área da dermatologia, na área da cardiologia, na área da gastroenterologia, na área da ginecologia, podemos ter um conjunto enorme de queixas. Portanto, eu costumo dizer que nós, endocrinologistas, nós médicos, existimos para tratar as doenças. Mas nós só tratamos aquilo que diagnosticamos. E só diagnosticamos aquilo de que nos lembramos. E só nos lembramos daquilo que conhecemos. Portanto, a primeira coisa é estar atento. Quais são os principais desafios no diagnóstico desta doença? É conhecer, é pensar nela.
Portanto, eu diria que aqui é informação. Por isso é que eu lhe agradeço também esta entrevista, se é que podemos chamar assim. Porque eu penso que o grande desafio aqui é as pessoas lembrarem-se do hipotireoidismo. Porque se aquilo que eu disse até agora é verdade, se eu digo que é fácil, pensando no hipotireoidismo, pensando que este tipo de conjunto de queixas de que falamos podem estar na base do hipotireoidismo, isso também é verdade aquilo que eu disse, que uma vez pensando que estas queixas podem estar relacionadas com o hipotireoidismo, se eu pedir aquelas duas análises, eu tenho o diagnóstico, então o que é que falta? As queixas é observar o doente, as análises são simples, são baratas, então eu tenho que pensar e juntar as peças do puzzle. Portanto, o que falta aqui é pensar na doença. Torna-se então importante também sensibilizar os especialistas, nomeadamente medicina geral e familiar, para esta doença, no sentido de conseguirmos um diagnóstico mais precoce. Sem dúvida. E há dados recentes que sugerem que há uma porcentagem muito grande de pessoas com hipotireoidismo subdiagnosticada, portanto, não está diagnosticada. Mas claro que sim, a sua questão é muito pertinente e eu subscrevo completamente aquilo que disse. É preciso informar e interagir mais, mas de resto a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, que também aqui represento, tem entre os seus vários objetivos, esse é um dos principais, é interagir com os nossos colegas da medicina geral e familiar. Porque se imaginar que com hipotireoidismo, hipertireoidismo e doença nodular da tireoide tem 1 milhão de portugueses, não vão ser 350 endocrinologistas ou internos de endócrino ou endocrinologistas em formação que vão dar conta dessas pessoas todas. Isso tem que ser feito de braço dado com os nossos colegas da medicina geral e familiar. Portanto, é fundamental haver essa ligação. Mas também é importante que as pessoas, e atenção, isto não é alarmar, depois tem que se balancear isto com cuidado, não é ser alarmista para toda a gente ir a correr, fazer análise e ir ao endocrinologista. Não é nada disso, não é disso que se trata, mas é as pessoas também saberem que há um conjunto de queixas que podem querer dizer hipotireoidismo. E isso é tanto mais importante quanto o hipotireoidismo é fácil de diagnosticar e de tratar. Eu diria que é importante pensar tireoide. É importante informar tireoide. É importante saber o que é a tireoide. E de que forma é que uma boa comunicação entre o médico e o doente pode ajudar a um bom diagnóstico desta doença? André, pode ajudar em tudo a boa comunicação entre o médico e o doente. Pode ajudar no diagnóstico e pode ajudar na adesão terapêutica. E hoje em dia, isso é uma área que vai muito para além das doenças da tireoide, muito para além da endocrinologia, que é o tempo para ver os doentes. A medicina com certeza, tem um componente importante, técnico e científico, claro, e é desafiante, e é fantástico, mas é fundamental nós termos tempo e gostarmos e sabermos. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que conhecer aquilo que vamos à procura e depois temos de ter tempo para falar com o doente, para criar uma relação médico-doente favorável. Essa relação é determinante, não só na colheita da história e no elaborar do diagnóstico, que era aquilo que a Andreia dizia, mas depois, para além disso, no fundo é o nosso objetivo último, é fundamental para tratar, para que o doente vá aderir à terapêutica, que o doente faça os exames que lhe propomos, para que o doente se sinta confortável. Porque há muitas pessoas com muitas doenças, nomeadamente da tireoide, que às vezes não se sentem suficientemente preenchidas pela prescrição de uma determinada terapêutica e isso, em parte, é devido, eu acredito, à má relação médico-doente. Portanto, uma boa comunicação, uma boa relação médico-doente pode levar a uma melhor qualidade de vida e a melhores resultados do tratamento. Sem dúvida, e isso passa, desculpe lá insistir, mas quando nós acreditamos, e a Andreia é jornalista, sabe isso melhor que eu, que as mensagens são fundamentais, não faz mal repeti-las 2 ou 3 vezes. Tempo para ver os doentes, tempo para falar com os doentes, tempo para olhar para os doentes, tempo para tocar nos doentes. De acordo com um inquérito realizado em 2020, onde Portugal participou, 1 em cada 9 doentes com uma doença da tireoide sente que a sua equipa médica não acredita nos seus sintomas ou não está a prestar atenção. Por outro lado, apenas 6% sente-se completamente satisfeito com o seu tratamento, com 1 em cada 5 a sentir-se completamente insatisfeito. Como é que analisa estes dados? De forma algo crítica e com alguma preocupação. Mas eu penso que, provavelmente, de acordo com a análise depois mais metodológica, mais rigorosa do estudo, vamos aqui dar uma volta. Primeira coisa, é fundamental saber. Eu dividiria isto aqui em 3 aspectos. Primeiro, é um bocadinho para aquém daquilo que diz. Há muitos doentes subdiagnosticados. É importante diagnosticá-los. E depois, há muitos doentes que não estão adequadamente tratados. E eu penso, quando dizemos que 10% não acredita no seu médico, ou na equipa que o trata, isso tem a ver
com uma má relação de comunicação médico-doente e com uma escolha inadequada das doses terapêuticas. Porque, tal como eu disse nas questões anteriores, é fácil tratar bem o hipotiroidismo. 20% dos doentes estão insatisfeitos. Esta taxa eu só posso relacioná-la com 20% de doentes neste estudo que estejam inadequadamente tratados. Porque há muitos doentes que estão inadequadamente tratados. Estão subtratados ou sobretratados. Porque, para os doentes que estão bem tratados, para os doentes a quem foi encontrada a dose adequada da hormona tiroideia, e em relação aos quais há uma boa relação médico-doente, eu penso que a taxa de satisfação é altíssima. Portanto, doentes subdiagnosticados, importa diagnosticá-los. Doentes inadequadamente tratados, importa tratá-los melhor. E eu penso... Portanto, esta insatisfação a haver poderá ser resolvida com uma melhor comunicação entre o médico e o doente. Melhor comunicação e melhor ajuste terapêutico. Porque hoje em dia, como há bocado falávamos, é fácil, é muito mais fácil do que há 30 anos atrás, dar a dose adequada, tratar de forma adequada. Porque de uma dose de hormona tiroideia passamos para 10 doses de hormona tiroideia. E na sua prática clínica, um doente muito bem tratado que revela insatisfação é porquê? A revelar insatisfação é porquê? Se calhar, e não sei se é isso que está à espera que eu diga, mas se for fico contente, porque a relação médico-doente não se construiu da melhor forma. Porque é importante nós falarmos com o doente e explicarmos ao doente o que é que ele pode sentir, o que é que ele não pode sentir, o que é que vem daqui, o que é que vem dali, o que é que vamos fazer para ultrapassar aquela queixa, o que é que pode não ser daqui e, portanto, se calhar, se não for daqui, será dali, então vale a pena ir mexer por ali. Oh, André, é ver os doentes no seu todo, lá está, é ser médico. A tal paixão que eu tenho pela endocrinologia é porque eu adoro investigação clínica, adoro o ensino, mas adoro ver doentes. E os doentes têm que ser vistos dos pés à cabeça. E as doenças da tiroide, tal como a diabetes, mexem em todos os sistemas do organismo. O que é que entende que é importante destacar nesta Semana Internacional da Sensibilização para a Tiroide? André, sabe o que é a tiroide? Sei. Sim. Pronto, é assim. Sr. Dona Maria da Conceição, sabe o que é a tiroide? Querido colega, de uma maneira depois mais elaborada, está desperto para as doenças da tiroide? Mas André, tem com certeza, trabalho nesta área há muito tempo, a noção de quão difícil é ser um bom médico de família. Ser um bom endocrinologista também é difícil, mas porque as pessoas que vão lá com hipotiroidismo têm 300 outros problemas. O tempo. Mas, lá está, o grande desafio aqui é pôr a tiroide em cima da mesa. Trazer a tiroide para cima da mesa. Trazer a tiroide para cima da mesa no sentido de, junto da população, a população saber as doenças da tiroide existem, são frequentes, são prevalentes, há muitas pessoas que não estão diagnosticadas e que se sentem mal por causa disso, mas são fáceis de tratar, são fáceis de diagnosticar e fáceis de tratar para a população. Para os nossos colegas da Medicina Geral e Familiar, queridos colegas, sem a vossa colaboração, não é possível tratar bem as pessoas com disfunção tiroideia em Portugal. Temos que estar de braço dado endocrinologistas e Medicina Geral e Familiar. E temos que dizer, afinal, isto não é difícil. Falar tiroide é fácil. O hipotiroidismo é uma doença, eu costumo dizer, se eu escolhesse uma doença para as minhas filhas, eu escolhia hipotiroidismo autoimune. Não tenho dúvida. Não faço a menor ideia qual seria a segunda doença que escolhia. Mas esta era a primeira. E porquê? Porque é uma doença que não é grave, que é fácil de diagnosticar, fácil de tratar bem. Ainda por cima barata. A adesão à terapêutica é fácil? É, claro. Se houver comunicação. Se houver uma boa comunicação médico-doente. Então, sugestões que deixaria para melhorar a adesão terapêutica? Criar uma boa relação médico-doente. Ajustar, de acordo com a clínica e os padrões laboratoriais, o tratamento e manter um follow-up adequado, um seguimento adequado.